Falar um pouquinho ainda sobre a declaração que a gente deu ontem ainda no programa do Flávio Bolsonaro, com a sugestão que ele faz aos Estados Unidos de atacar embarcações no Brasil. Ele gravou um vídeo sobre isso, inclusive. Vamos assistir aí qual é a sugestão do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu não sei você, eu pelo menos vibro quando eu vejo aqueles navios cheios de drogas sendo explodidos em alto mar com os traficantes dentro. E aí uma parte da imprensa que já tem uma má vontade com a gente e adora defender um traficante de drogas, né? Inventa que eu tô defendendo que se taquem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu fico revoltado com essa defesa de traficantes, porque eu sei que é o dinheiro desses caras que é usado para comprar a pistola que vão apontar para nossa cabeça no sinal de trânsito para ser assaltado no Rio de Janeiro. É esse dinheiro que é usado para comprar os fuzis. É claro que não, vamos resgatar a dignidade das pessoas que hoje estão sob o jugo desses traficantes perigosos, altamente armados. Vamos parar de defender bandido. Eu não aguento mais ver heróis presos ou no cemitério e um monte de bandido solto mandando pra caramba no país, hein? Bom, essas declarações fortíssimas do Flávio, elas estão repercutindo até mesmo na bolha deles, que não concorda, inclusive, com a declaração do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Josias? É muito impressionante como repercutiu mal a declaração do Flávio Bolsonaro, né? E força o senador a se explicar. Tudo que na política exige explicação não é bom, mas até os aliados dele, que enxergavam o Flávio Bolsonaro como uma face moderada do clã, ficaram impressionados, porque ele, na prática, ganhou um jeitão aí de Eduardo Bolsonaro, né? Quando insinua que o secretário da guerra do governo do Trump deveria bombardear embarcações também na Baía de Guanabara, né? E eu falava com um aliado da família, um aliado do Centrão, e um bolsonarista declarado, pessoa partidário do Bolsonaro. E ele se disse perplexo. E aí ele resumiu a perplexidade dele, a surpresa dele, em 3 frases, né? Disse que todo mundo sabe que não se faz omelete sem quebrar os ovos, mas a família Bolsonaro quebra os ovos sem fazer omeletes. Esse sujeito disse ter conversado com muita gente, mas ninguém entendeu essa postagem do Flávio Bolsonaro. A segunda frase do bolsonarista diz que, ao se vincular aos torpedos do Trump contra as exportações brasileiras, o Eduardo Bolsonaro tirou a imagem do Lula do buraco. E com esse devaneio dos bombardeios americanos na orla carioca, o Flávio Bolsonaro pareceu empenhado em consolidar o naufrágio da direita. E o terceiro raciocínio, Fabiola, desse bolsonarista do Centrão, toma por base um comentário que tem sido divulgado, atribuído ao Lula. O Lula anda dizendo que o Eduardo Bolsonaro é o principal craque do seu time. E aí o bolsonarista disse, olha, aparentemente o Flávio Bolsonaro decidiu disputar com o irmão a camisa 10 do time adversário, do time rival. E o mais irônico, Fabíola, nessa história toda, é que os aliados estavam celebrando nos últimos dias um encontro que o Flávio Bolsonaro teve com o Eduardo no final de semana. Avaliavam que o Bolsonaro, o pai, tinha enviado o primogênito aos Estados Unidos para colocar juízo na cabeça do irmão. E ele, aparentemente, voltou com um parafuso solto, né? Então, até os aliados se impressionaram, Fabíola, com esse desalinho, não é, do Flávio Bolsonaro, essa desconexão dele com a realidade. O problema, né, o Josias, é que não é uma coisa só... porque acaba até parecendo, às vezes, uma piada, porque não pode ser tratado dessa maneira, né? A gente está falando de um senador da República, né? Isso tem uma gravidade, né, Josias? É alguém que tem um cargo público e pedindo para que o Brasil seja atacado. É muito grave, Fabiola, inclusive porque, na explicação, o Flávio Bolsonaro complica o soneto, né? A emenda ficou muito pior do que o soneto. O que ele dá a entender é que a solução para o combate ao crime organizado no Brasil é torpedear, é bombardear, é matar, que é o que os Estados Unidos estão fazendo nos mares do Caribe, no Pacífico ali. Cada barco bombardeado são vidas que estão sendo ceifadas sem nenhum tipo de explicação, sem julgamento.
o governo americano diz, não, estava carregando drogas e foram eliminados, foram mortos os traficantes. Ninguém, não tem processo judicial, não tem prisão, ninguém exibe as tais drogas, nada. E essa parece ser a solução preconizada pelo Flávio Bolsonaro. Sabemos todos que segurança pública não é isso, Fabiola. E o Flávio Bolsonaro, a família dele, o Bolsonaro, todos eles são parte do problema da segurança pública no Brasil e não parte da solução. Isso ficou muito claro durante a gestão do Bolsonaro na presidência da República. Logo que começou o governo, ele trouxe o Sérgio Moro, que tinha sido lá o xerife da Lava Jato, e o Sérgio Moro chegou dizendo que ia resolver o problema do combate ao crime organizado no Brasil. E ele integrou um governo que logo lá na largada disse a que veio o general Augusto Heleno, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional e que hoje está aí condenado como parte cúmplice da tentativa de golpe. Ele dizia, direitos humanos são basicamente para humanos direitos, como quem diz, olha, bandido tem que ser tratado na base da porrada mesmo. Aquele lema tradicional segundo o qual bandido bom é bandido morto. Bandido bom, Fabiola, num regime democrático, num sistema em que prevalece o Estado de Direito, bandido bom é o bandido preso, julgado e que pague a sua pena, segundo as previsões da lei. E não uma pessoa que deve ser tratada na base do prendo, arrebento, do mato e esfolo. Não. Aqui o Flávio Bolsonaro insinua que a solução é bombardear. Né? Depois veio, logo no início também, estamos falando do Rio de Janeiro, agora o Flávio diz que o secretário da Guerra dos Estados Unidos deveria voltar os seus olhares para a Baía de Guanabara, torpedear também as embarcações que por ali trafegam e que, segundo o senador, tem gente transportando droga ali naquela região. Logo no início do governo também, o Bolsonaro se associou ao Wilson Witzel. E o que dizia o Wilson Witzel na ocasião? Que o problema da criminalidade no Rio de Janeiro seria resolvido, porque cova a gente cava e presídio, se necessário, a gente constrói. De novo, bandido bom é bandido morto, vai para a cova ou então vai ser empilhado nos presídios. Essa era a solução. Com o tempo, o Bolsonaro adotou como política de segurança pública o lema segundo o qual todos os brasileiros deveriam ter direito a comprar armas, porque o povo armado jamais será escravizado. Então, a política de segurança dele foi a distribuição de armas. Então, a gente viu no que deu isso, né? E, de resto, Fabiola, por último, as amizades da família Bolsonaro não recomendam o clã como defensores da legalidade, do pedaço honesto da sociedade. O Adriano da Nóbrega, um ex-capitão da PM, que chefiava o escritório do crime no Rio de Janeiro e, lamentavelmente, foi morto durante a gestão Bolsonaro, ali numa troca de tiros na Bahia. Era um arquivo que poderia ser aberto e virou arquivo morto, né? Esse personagem, esse Adriano da Nóbrega, foi simplesmente condecorado pelo Flávio Bolsonaro, pelo pai dele, foi brindado com discursos no Legislativo Estadual no Rio, no Legislativo Federal em Brasília, discursos elogiativos. O Flávio Bolsonaro foi entregar uma medalha, foi condecorar esse bandido na cadeia. Estava em cana, foi lá o Flávio Bolsonaro entregar a medalha. E depois sabemos todos, Fabiola, dos vínculos do Flávio Bolsonaro com o notório também ex-PM Fabrício Queiroz, um ex-paraquedista, ex-PM, que se encarregou durante o mandato como deputado estadual do Flávio Bolsonaro, se encarregou de contratar os fantasmas que ornamentaram a folha de pagamentos do gabinete do Flávio Bolsonaro para que o então deputado estadual pudesse beliscar nacos dos salários no que ficou conhecido como o escândalo da rachadinha. Então, Fabiola, o Flávio Bolsonaro ele não tem autoridade
para falar sobre segurança pública, ele não tem autoridade para falar sobre combate à criminalidade no Brasil. Como disse no início, Fabio, ele é parte do problema, não parte da solução. E fica mais evidente esse axioma, que já estava, aliás, conhecido, quando ele se associa aí a essa delinquência do governo dos Estados Unidos, que está matando gente, afundando embarcações, sem exibir provas do que chamam de narcotráfico, narcoguerrilha. Então, realmente, o senador